Fala pessoal, tudo bem? Michael aqui do Além da Medicina e hoje eu tô aqui para falar de um negócio muito louco. Se acontecer um apocalipse zumbi, um colapso da economia, o pior cenário possível, como é que você vai se proteger? Pessoal, antes de mais nada, queria pedir a vocês que se vocês gostam do nosso conteúdo, se isso é relevante para vocês, clica no joinha, por favor, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Tudo isso que você faz, que dura um segundo para você, por exemplo, clicar no joinha, ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo relevante para vocês, certo? E tudo na fachola. Se acontecer um apocalipse zumbi, se acontecer um colapso da economia, como é que a gente se protege? A gente viu agora, na crise do coronavírus, as bolsas derretendo. Eu perdi entre aspas, né? Aquela história, perdeu em valor nominal, né? Se você não vende seus ativos, você continua com seus ativos lá. Mas eu perdi um apartamento em valor nominal nessa crise, mas estou muito tranquilo porque meu planejamento de investimentos, minha reserva, a reserva de liquidez, a parte de renda fixa, diversificação me protege de tudo isso. Mas se você tiver um cenário apocalíptico, como que você se protege? Com reserva de valor. O que é reserva de valor? Então, basicamente, reserva de valor são ativos reais, ativos que você consegue trocar por comida, por serviços, por moradia, por viagem, seja o que for, o que você precisar ali, uma carona, um carro, alguma coisa, você tem ativos reais para você conseguir fazer um escambo, uma troca e você se proteger durante um cenário de crise. Quais são os ativos mais comuns que os investidores ou as pessoas no geral podem ter para se proteger de grandes crises? Um dos mais clássicos é o ouro, tá? O ouro físico. O que acontece? Ouro é um metal extremamente escasso, não dá para você produzir ouro do jeito que você quiser, não dá para você chegar numa fábrica de ouro e mandar produzir ouro, isso não existe. Você tem uma quantidade limitada de ouro no globo terrestre e por isso que é um metal que acaba sendo muito valioso. O ouro, durante muitos anos, foi utilizado como lastro para o dinheiro que é de papel. O que isso quer dizer? Antigamente, se você tivesse o dinheiro em papel, esse dinheiro ele valeria uma quantidade X de ouro que estaria no banco. Para caso você quisesse, você podia chegar com essa nota lá e tirar a sua quantidade de ouro que estava lá guardada. Com o passar do tempo, os governos começaram a imprimir mais moeda, imprimir mais papel e tudo. Com isso vem inflação, vem um monte de coisa, não é tema do vídeo agora, mas basicamente para vocês entenderem que o ouro já foi sim, o ouro e outros metais preciosos, né, já foi utilizado como um lastro de moedas. Para você ter uma ideia, lá na Europa, antigamente, era utilizada a prata e quando virou para o ouro, criou-se o padrão ouro. Então até foi chamado na época, se eu não me engano, Isaac Newton, para poder ajudar nessa conversão de como é que eles iam converter de prata para ouro. Então é uma história muito interessante. Tem um livro muito legal que chama Crash, uma breve história de economia. Recomendo que vocês deem uma olhada porque tem todos esses fatos históricos. Então o ouro físico é uma forma de você se proteger numa crise, porque você pode trocar ouro por outros coisas que você precisa naquele momento, por alimentos, por moradia, se de repente está numa rota de fuga, num cenário apocalíptico e você consegue trocar ouro por um cara te levar, te dar uma carona, por combustível, por qualquer outra coisa, certo? Então essa é uma das formas de você ter reserva de valor. Outra forma de reserva de valor, num cenário menos apocalíptico, é dólar físico. Então você ter dólar bufunfa mesmo, grana. Por quê? Porque é uma moeda forte, é a moeda mais forte que a gente tem, basicamente. A economia maior do mundo é a economia dos Estados Unidos. Então você ter dólar físico te protege muito nessas crises. Na época de hiperinflação do Brasil, lá na década de 80, o pessoal costumava comprar muito dólar por conta disso, porque era uma forma de você se proteger daquela inflação que corroía seu dinheiro da noite para o dia. Então quem tinha dólar conseguia negociar, pegava o seu salário, já comprava em dólar e conseguia usar esse dólar para negociar sem que o dinheiro fosse corroído. Dólar num cenário de crise, num cenário apocalíptico, num cenário de desvalorização de moeda, vale muito. Por exemplo, na Venezuela, na crise que aconteceu, quem tinha dólar na mão estava muito mais tranquilo. Então, o dólar físico sim pode te salvar num cenário apocalíptico. Outra coisa que é considerada reserva de valor em um cenário apocalíptico são joias, relógios, obras de arte,
são coisas que são valiosas, ou peças de colecionador e tal, são coisas que são valiosas e podem ser trocadas por outras coisas que você precise naquele momento. Até tem um fato muito curioso, quando a gente fala de joias e fala principalmente de relógios, o mercado de relógios de luxo, Rolex, Patek Philippe, ele é um mercado que hoje em dia, relógios usados, eles estão valendo mais do que o valor de um relógio novo na loja. Por que isso acontece? Porque existe uma demanda grande e as fábricas não dão conta de manufaturar tantos relógios. Por quê? Porque são relógios feitos à mão. Um Rolex, por exemplo, demora 1 ano para ficar pronto. Então tem uma demanda muito alta e não tem relógio para todo mundo. O que acontece? Você olha, tem até um gráfico que o pessoal compara o valor dos Rolex com o valor das ações, alguma coisa assim, você vê que os Rolex valorizaram muito mais. Então o que acontece? Hoje em dia, por exemplo, se você quiser um Rolex Daytona, aqui no Brasil, você tem uma fila de espera de aproximadamente 6 anos, os que são de aço, tá? Não os que são de ouro. 6 anos de fila de espera. Então eu já vi pessoas que conseguiram comprar um Daytona 0 km, tá? E que no mesmo dia estavam revendendo esse Rolex Daytona pelo dobro do preço. Então, um relógio de luxo pode sim ser considerado reserva de valor. E outra história muito legal é do Jacques Cousteau. Jacques Cousteau costumava usar Rolex, se eu não me engano, Submariner, e ele ia para lugares inóspitos, lugares perigosos e tal, e ele não ia com um reloginho mequetrefe, ele ia de Rolex. E aí uma vez perguntaram para ele por que ele ia de Rolex para esses lugares tão perigosos. E ele costumava dizer o seguinte, que se ele se metesse numa enrascada, se ele de repente se visse numa situação muito complicada lá, ele podia trocar o Rolex dele por qualquer outra coisa, por comida, de repente negociar um resgate se ele estivesse lá numa situação de risco, porque ele dizia que em todos os lugares do mundo as pessoas sabiam que um Rolex valia muito. Então era uma forma de reserva de valor que Jacques Cousteau usava. Então é uma forma que você pode trocar. Muita gente fala sobre criptomoedas, né? Então num colapso financeiro, num colapso dos bancos, num colapso que envolva governo e tudo mais, de repente congelamento de poupança, congelamento de contas correntes e tal, que as criptomoedas poderiam ser uma reserva de valor. Eu concordo em partes, tá? Em relação a isso. Primeiramente, veja, nessa crise do coronavírus agora, porque assim, ativos de reserva de valor tendem a valorizar durante as crises. E não foi o que a gente viu, por exemplo, com Bitcoin. Bitcoin, durante a crise do coronavírus, desvalorizou. E foi uma coisa que foi estranha, porque todo mundo dizia que era reserva de valor, de repente você viu ela perdendo o valor durante a crise. Então, ficou meio esquisito. E outra coisa, assim, tudo bem numa crise como a da Venezuela, e aí as criptomoedas lá se realmente valiam muito, porque o pessoal era a forma que o pessoal tinha de negociar e tudo mais. Tudo bem em uma crise, por exemplo, de um congelamento bancário e tal, que você consiga daí negociar com criptomoedas, mas num apocalipse zumbi, onde todo o sistema vá por água abaixo, que de repente até a internet vá por água abaixo, infelizmente a criptomoeda não vai valer nada, tá? Até porque, eu vou falar um negócio, criptomoeda é um negócio que o valor tá nela mesmo, ela não tem lastro em nada, ela não tem valor intrínseco. Então eu sinceramente tenho um certo receio em relação a isso. Muita gente vai me dizer que dólar também hoje em dia não tem lastro, que é complicado. Mas cara, é uma opinião pessoal, não me leve a mal por isso. Não acho errado você ter criptomoedas, não acho errado você ter uma pequena parte como reserva de valor, mas no apocalipse zumbi de verdade, não acho que vai ser ela que vai te proteger. Agora falando de um cenário pior, não só de colapso econômico, um colapso social total. Queda de governo, cara, apocalipse zumbi, agora a coisa realmente ferrou, não tem mais sistema de água, de luz, de esgoto, sei lá o que, cara, virou o caos total. Não é o cenário que a gente vai ver normalmente, aqui eu tô falando sobre isso, não faz nem parte de finanças, mas é uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto de estudar sobre sobrevivencialismo, então eu vou comentar com vocês. Então nesse cenário apocalíptico mesmo, essa coisa assim realmente agora ferrou tudo, o que seriam ativos que poderiam ser utilizados como reserva de valor? Além de ouro, joias, relógios, tudo mais, aqui começa o bicho pegar. Então comida. Comida aqui pode ser utilizado para escampo, para troca ou até para sobrevivência. Então, comidas não perecíveis. Existem várias técnicas de você conservar arroz, feijão e tal durante anos e anos. Você pode conservar vácuo em garrafas PET e tal. Tem muitos vídeos legais aí na internet aí sobre sobrevivencialismo que explicam como é que você faz isso, tá?
Outra coisa interessantíssima, e agora no coronavírus a gente viu, né? O pessoal foi correndo pro mercado comprar papel higiênico. Por quê? Papel higiênico é um item que tem muito valor durante uma crise completa, durante um apocalipse. Porque você tem um papel higiênico para limpar as suas partes com mais conforto, é uma coisa que é muito valorizada. Aí tem uma coisa bem interessante também. Você sabia que a maioria de nós é viciada em alguma coisa, mesmo sem perceber? Cafeína, doce, né? Então chocolate, refrigerante, algumas pessoas tabaco, álcool e tal. A gente tem alguns vícios que a gente nem percebe. Às vezes você toma muito café e aquele dia que você não toma café você tem até dor de cabeça, você fica de mau humor. Então esse tipo de item é muito valorizado nesses cenários apocalípticos. Então café, chocolate, refrigerante, doces, tabaco, álcool, uma garrafa de cachaça. Cara, uma garrafa de cachaça pode valer muito num cenário desse, uma garrafa de vinho. Você imagina o cara que é alcoólatra, ou o cara que gosta de um vinho, né? Não é nem alcoólatra, mas gosta de um vinho. Imagina você ter uma garrafa de vinho num cenário que o cara não pode ir no mercado, não existe mais loja para vender vinho para ele, a internet caiu. Cara, ele vai trocar esse vinho com você pelo carro dele, se for possível, porque vale muito. Então, todas essas questões assim são interessantes para você pensar. Claro que isso aqui é um cenário já muito mais difícil, mas agora nesse cenário do coronavírus, o que a gente viu? A gente viu que muitos ativos, por exemplo, ações de boas empresas, fundos imobiliários e tudo mais, caíram demais. E o que valorizou? Valorizou o dólar e valorizou o ouro, tá? Então, corroborando aquilo que eu falei no início, isso é reserva de valor. Então, se você tiver dólar, se tiver ouro, se tiver diversificado, tiver ativos de valor, você pode sobreviver a uma crise dessas. Outra coisa agora, por último, para explicar para vocês, que já são coisas menos tradicionais, coisas menos, digamos, faladas, assim, quando você fala de reserva de valor, mas é uma coisa interessante. A sua saúde é uma baita reserva de valor. Por quê? Sua saúde te permite permanecer períodos mais prolongados, eventualmente em jejum, com menos comida, com menos recursos. Sua saúde permite não adoecer num cenário de pandemia, de um cenário com menos recursos ali. E sua saúde permite fugir em algum cenário que você precise, caminhar longas distâncias, ir embora para outro lugar e tal. Então sua saúde física é um ativo de valor nesse tipo de cenário. Outra coisa, passaporte em dia, visto em dia, porque de repente você precisar fugir do país e ir embora e tal, você tem dólar físico para ir lá comprar suas passagens, você tem seu passaporte em dia, seu visto em dia, você consegue fugir do cenário apocalíptico se ele for de repente só no seu país, beleza? Cara, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, eu acho que é um tema bem diferente e bem interessante, tem muitas coisas aí que, claro, são coisas que não vão acontecer, né? Eu até brinco, eu levo no meu carro, eu tenho barraca, eu tenho faca, eu tenho saco de dormir, eu tenho um monte de coisa, que até eu brinco assim, se tiver um apocalipse zumbi hoje na estrada, eu tô protegido, eu consigo pelo menos passar alguns dias ali muito tranquilamente. Claro que você não precisa ficar andando com barraca, faca, um monte de coisa dentro do carro igual eu faço, mas é algo para você pensar. Então, pelo menos aí nos seus investimentos, reserva financeira, dá uma pensada nisso daí para se proteger nos momentos de crise. Beleza? Tamo junto!